Olá! Vamos aqui para a nossa parte final do nosso conteúdo, né? Compreender aí também as consequências, né, de todo esse processo de mineração, né? E o que aconteceu nessa região, porque hoje a região de Minas Gerais ainda é uma das mais populosas, né, do Brasil. Então vamos entender. E todo esse conteúdo contribui para a gente ir entendendo o nosso presente, mas também em outros períodos históricos, né? Quando a gente vai percebendo como se configura essa região mais para o sul, né, do nosso país. Então aqui a gente já está na nossa parte 4 do nosso conteúdo e vamos juntos, gente. Segue, segue, segue. Então vamos para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade aqui, né, do ouro, como a sociedade do restante, né, das outras estruturas econômicas, né, do Brasil nesse momento, é uma sociedade hierarquizada. Né? O que isso significa? É uma sociedade em que tem aqueles que estão no topo, né, aqui no caso, colocando aí o nome de ricos, e tem os que estão na base, que são aqueles que sustentam, aqueles que vão sustentar, segurar aí toda essa força, né, econômica dessa região. Então, essa sociedade do ouro, né, a gente pode pensar, é muito fácil, acho o ouro, pronto, tô rica, tá ótimo, vai dar certo. Não é bem simples assim, tá? A gente pode até achar que a mobilidade social era imensa, mas, gente, achar ouro não é um negócio tão simples. Para achar ouro sozinho é ainda mais complexo. Então, aqueles que eram, né, pequenos mineradores não chegavam a enricar grandemente. Então, vamos entender os pormenores dessa sociedade. Nós temos os ricos, que são os comerciantes e donos de minas. E aí eu digo para vocês, os comerciantes eram bem mais ricos do que os donos de minas. Por quê? Eles vão cobrar absurdos pelos seus produtos. Não tem uma grande oferta de produtos nessa região. Então os comerciantes estão bombando. Aí a gente tem também, não tá aí, mas a gente também pode acrescentar os donos de terra. Às vezes tinham pessoas que eram donos de terra na região Nordeste, né? Na região aí da produção açucareira, que estava em decadência, que deixa ali a sua fazenda, mas já é muito rica e vai, né, também tentar a vida aí como um dono de mina, né? Como um explorador de ouro. Então, esses também vão estar aí dentro dessa condição de ricos, né? E os donos de minas, claro, né? Enquanto as minas estão extremamente produtivas, eles vão ter uma riqueza. Mas também, né, não é algo assim, nossa, de outro mundo. Por quê? Porque os impostos eram altíssimos, gente. Eles pagavam imposto por tudo. Né? Tá para dizer aí, achar em alguma fonte que pagava imposto até para peidar, dentro da região mineradora. Porque passou, pagou. Né? Uma coisa horrível. Tem o escravo, pagou por ele. Você paga pelo escravo, ainda tem que pagar também porque tem ele. Né? Comprou uma galinha, tá aí, paga por ela, né? Vai pagar por todo produto que está entrando na região. Então isso acaba, né, vamos dizer assim, não garantindo, né, riquezas excessivas. Mas claro, né, a gente vai ter pessoas ricas que vão até investir nas construções de algumas igrejas banhadas a ouro. Vai ter essas ostentações aí por um tempo, né? Antes da decadência. Porque a decadência do ouro, quando chega realmente, já nos finalmente do século XVIII, o ouro já vai estar, né, findando. Nós sabemos que não é algo que nós podemos plantar. Então o ouro vai acabando e a riqueza também vai acabando. E os impostos de Portugal também vão deixando de ser pagos, né? Tem todas essas circunstâncias. Então a gente tem as camadas médias, né, que é formado por pessoas, né, livres, a gente chama de profissionais liberais, e alguns que também estavam envolvidos com a região mineradora. Então nem só de mineração vivia as pessoas, né, dentro aí da região de Minas Gerais. Os padres, garimpeiros. Quem seriam os garimpeiros? São pessoas que individualmente pegam lá seus materiais e vai caçar ouro. Então eles não vão conseguir grande quantidade, então não vão conseguir enriquecer, mas conseguem o suficiente para viver, né, para se sustentar. Alguns profissionais liberais, como jornalistas, né, professores, advogados, médicos, engenheiros, pessoas que vão acabar indo para a região mineradora para, né, dar esse amparato necessário aí para quem está lá vivendo. Temos os artesãos, né, extremamente necessário. Tem os vendedores aí ambulantes, né, as pessoas que vendiam comidas e faziam comércios ambulantes de outras coisas. Como, por exemplo, também temos os tropeiros, né? Quem eram os tropeiros? Eram pessoas que traziam coisas para comercializar vindo de longe. E tinha o dono da tropa, né? O dono da tropa são os grandes comerciantes. Os tropeiros é aqueles que são responsáveis por guiar essa tropa. Porque esse nome, eles vinham trazendo, às vezes, tropas de gado, né? E eles iam guiando.
Então, até aí veio a origem, né? Vocês já devem ter ouvido falar do tal feijão tropeiro, uma comida comum, porque é uma comida que para eles ali, carne seca, cortada, com farinha e feijão, que não estragava e eles poderiam, né, comer por um bom tempo. Tem aí, né, alguns historiadores vão colocar como os desclassificados. Em que sentido? Porque eles não se classificam em nenhuma dessas camadas. Estão meio tipo, oi, quem eu sou, né, o que farei? Então, eles estão meio perdidos nessa sociedade. Então, eles não têm nenhum ofício, né? Eles não têm uma posição social definida. Tem hora que estão trabalhando de artesão, tem hora que trabalha, né, de polícia, de qualquer coisa. Também entra aí, né, os que estão aí querendo ganhar a vida, né, com roubo, né, entre os ladrões e todos aqueles que às vezes vão prestar alguns serviços na região mineradora. Mas não tem exatamente um ofício, né? Algo que diz, não, eu sou isso, né? Eu sou agricultor, não, eu sou um ferreiro, um padeiro. Eles são qualquer coisa. Eles estão de acordo com a maré. E nós temos os escravos, né? Os escravos eram trabalhadores, né, forçados, nós já sabemos. A grande maioria vinha realmente da África, eles iam para o porto do Rio de Janeiro e eram levados para a região mineradora. Para a gente entender, né, todo esse processo, os escravos trabalhavam em condições insalubres, aconteciam vários acidentes. Os mais comuns na região mineradora é que eles faziam barragens para a água parar um pouco, né, de passar e eles poderem pegar, né, ali as margens, eles pegarem as pepitas, né, de ouro, de forma mais fácil. Aí essas barragens, elas rompiam de uma hora para outra e muitos escravos morriam afogados, né, nesses acidentes. Tinham desabamentos, né, das minas que eram feitas em cavernas. Tem um contato com o mercúrio, né? O mercúrio, ele gera é um produto que eles jogavam para achar melhor o ouro, para ficar mais fácil de visualizar, né, na bateia que eles usavam, uma espécie de bacia. E o mercúrio, em determinadas temperaturas, acima de 18 graus, por exemplo, ele forma um gás que é bem tóxico. E muitos morriam a partir daí. Sem falar nas várias outras doenças, né? Diante de tanto trabalho, né? O cansaço, a má alimentação que esses escravos passavam. Então, a gente tem a maior parte dessa sociedade, né? 83%, gente, praticamente dessa sociedade era formada por homens. Então, mulher na região mineradora é uma coisa bem complexa. Então, geralmente eram escravos que estavam lá para servir, tanto sexualmente como, né, também nos afazeres, né, como, por exemplo, a comida. E algumas trabalhavam também na região mineradora. Então, o que vai acontecer, né? O que mudanças essa questão da mineração vai trazer para o Brasil em si? A gente vai ver uma grande migração, tá? Para a região mineradora, gente. Em todo esse processo, chegou em torno de 600 mil estrangeiros. É muita gente para aquele período. Em uma região que não tinha nada, né? Então, é algo que vai chover de gente, né? E a região vai ficar super povoada. Minas Gerais, né, a partir de então, vai se tornar um local, um dos mais povoados do Brasil. E a gente tem a ocupação, né, e povoamento do interior. Então, Minas Gerais não é litorânea, né, em grande maioria não é litorânea. Então, a gente vai ver, né, a gente já viu nas aulas essa ideia de interiorizar, né, essa colonização, que é um ponto que vai ser bem observado a partir de Minas Gerais. O processo de urbanização, né, se vocês forem, né, tirem fotos e me mandem. Para Minas Gerais, hoje vocês ainda vão ver esses casebres dessa época, essas ruas ainda, né, em formato do que era, né, por volta até do século XVIII. Nós temos a necessidade de mudança da capital. A capital era em Salvador, na Bahia, ela vai ser mudada para o Rio de Janeiro, por quê? No Rio de Janeiro fica tudo mais próximo lá de Minas Gerais e era o porto que estava sendo utilizado para levar o ouro para Portugal e para receber produtos também que vinham de fora. Então, em 1763, a capital do Brasil ela deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Aí você vai perguntar, e por que não botou logo a capital em Minas Gerais? Né? Porque o Rio de Janeiro já tinha uma certa estrutura, já era formado enquanto cidade, e o porto, né, do Rio de Janeiro ele já era utilizado, né, principalmente para receber escravos. Então já se tinha uma estrutura montada. Então foi para o Rio de Janeiro. E aí nós temos, né, a consolidação da ideia de ter um mercado interno. Aqui nós temos a cena, né, eu falei dos tropeiros. Aqui nós temos a cena, eles vão carregando os produtos, né, nos burricos e também vão guiando o gado, né, vão levando o gado para abastecer essa região mineradora. Então vai haver um comércio interno porque a região sul, onde hoje, por exemplo, é Rio Grande do Sul, vai oferecer gado. O Piauí também vai oferecer gado para a região mineradora, alimentos vão vir de outras regiões
para alimentar essa população que está aí, né, na região mineradora. Então a gente tem toda essa mudança, essa reestruturação do que é a colonização no Brasil, mas enfim, continuamos dentro de uma condição de exploração. A gente vai ver nas próximas aulas, né, o que a situação vai mudando, né, o que vai acontecer para as pessoas que aqui estavam se perceber desse processo de exploração e buscarem a liberdade. Então até isso é um processual. Então, gente, a gente encerra por aqui o nosso conteúdo. Fiquem bem, se cuidem, tá, galera? Se saírem, usem máscara, tá? Muito álcool em gel na vida de vocês. E vai dar tudo certo. E a gente vai se encontrando por aí nos nossos momentos online. Tchau, tchau, gente!